Em uma crise financeira, o Internacional demitiu nesta sexta-feira 45 funcionários do seu quadro. Apesar disso, a direção garante que a ação não foi por uma simples redução de custo, e sim por uma tentativa de melhorar a eficiência dos processos operacionais dentro do Inter e também priorizar o departamento de futebol. Aliás, sobre isso, o CEO do clube garante que mesmo com as dificuldades financeiras, o departamento de futebol tem sim dinheiro para contratar nessa janela de transferências. Eu explico tudo aqui nesse vídeo da Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar as notificações, tudo isso que a gente pede pra vocês diariamente aqui na Dupla. O assunto hoje, ele é meio chato, ele é um pouco complexo, porque o Internacional desligou 45 funcionários na manhã dessa sexta-feira. São funcionários das mais diversas áreas do clube. Tem gente do departamento de futebol, tem gente do departamento de administração, do departamento financeiro, do departamento de relacionamento social. E tudo começou também por um pedido do presidente Alessandro Barcelos, que nos últimos meses se reuniu com os vice-presidentes dos departamentos pedindo ações que reduzissem custo e que melhorassem processos. E através disso se criou um plano geral para melhoria das eficiências dos processos operacionais dentro do Inter. Eu conversei hoje com o Giovanni Zanardo, que é o CEO do Internacional e o executivo máximo do clube, e que trabalha, claro, sob ordens do Conselho de Gestão, que respaldou todas essas decisões de ações que foram tomadas hoje. E o que o Giovanni Zanardo me explicou é que não foi uma simples sequência de demissões por redução de custos. O Inter entende que não economiza apenas no salário dos funcionários que acabaram sendo desligados, mas economiza também porque quando tu optimiza processos, ele citou um exemplo, tinha funções que 4 pessoas faziam e que seria possível que 2 pessoas realizassem. Tu economiza um custo de dinheiro do pagamento dessas pessoas, mas tu também melhora o processo, torna o processo mais ágil, portanto mais eficaz, portanto mais rentável. Pelo menos esse foi o pensamento que a direção tomou para fazer essas ações, 45 demissões e com isso tentar melhorar os processos operacionais dentro do Internacional. É importante ressaltar que esse é o terceiro momento de demissões que o clube tem em cerca de um ano. O primeiro foi com o presidente Marcelo Medeiros, ainda durante a parte caótica da pandemia, o segundo ainda no início desse ano de 2021, com o presidente Alessandro Barcelos, e o terceiro agora. E esse terceiro momento vem também numa tentativa do Internacional de atingir o objetivo principal da gestão em termos contábeis para esse ano de 2021, que é o déficit zero. O que é o déficit zero? É o Inter chegar no fim do ano gastando menos ou a mesma coisa daquilo que arrecadou. Só que para fazer isso, o Inter tem algumas dificuldades, porque não atingiu algumas receitas que estavam previstas no orçamento. Vou citar algumas. O Inter, por exemplo, projetou que chegaria até as quartas de final da Copa do Brasil. Só que foi eliminado antes mesmo das oitavas. E todo o dinheiro de premiação, de oitavas de final, de quartas de final, estava previsto no orçamento e não vai cair nos cofres do Inter. Portanto, é uma receita que o Inter projetou e que não vai acontecer. Na Libertadores, o Inter projetou chegar até as oitavas de final e caiu nas oitavas de final. Então não conseguiu nenhuma receita a mais do que havia projetado. No Campeonato Brasileiro, o Inter projeta chegar entre os 4. Até dá, mas hoje está difícil. Então o Internacional tem algumas receitas que não conseguiu atingir. Outro exemplo, o quadro social. O Inter projetou uma quantia, um valor para arrecadar nesse ano de 2021 em quadro social, só que houve uma queda, que não era esperada, mas aconteceu. O Inter perdeu e se especula algo em torno de 30% do quadro social, 30 mil sócios, aliás, ao longo desse ano de 2021. E isso, claro, afeta diretamente no orçamento, diretamente nos rendimentos das receitas do Internacional, já que o quadro social é uma parte muito importante. Então, por tudo isso, o Inter está vivendo um processo de tentar atingir essa meta de déficit zero e aí entende que com esses desligamentos consegue melhorar os processos, além de fazer também uma redução de custo. Não foi só por causa da redução de custo, mas foi também por causa da redução de custos. Foi isso que me explicou o Giovanni Zanardo e por isso essas ações elas foram tomadas hoje. É importante ressaltar que não foram só as demissões que foram executadas pela direção do Inter. Está sendo feito um plano que envolve a revisão de contratos de fornecedores de materiais, contratos de serviços, de limpeza, de segurança, de alimentação,
de telefonia, todos esses contratos estão sendo revistos pelas mais diversas áreas para tentar se reduzir o custo e para tentar se melhorar o processo operacional dentro do Inter, pelo menos foi isso que me argumentou o Giovani Zanardo, que é o executivo máximo do clube. Além disso, eu questionei ao Giovani Zanardo qual é a economia na prática que essas ações dão. Ele não quis me dizer exatamente as demissões de hoje, as 45 demissões, mas o plano no geral economiza algo em torno de 18 milhões de reais por mês. Se contar os 3 anos da gestão, dá quase 60 milhões de reais. É uma economia considerável, e ele entende que não só a economia, mas também a melhoria de processos vai ajudar bastante o Internacional ao longo dos próximos dias. Claro, se mostrou muito chateado pelas demissões, por ter que fazer isso, mas é do jogo e ele entende que, de alguma maneira, isso era necessário ser feito. E o principal, eu questionei a ele sobre o quanto de recursos o departamento de futebol tem para investir nessa janela de transferências de 2021. E ele me garantiu, olha, a prioridade do Inter é o departamento de futebol. A prioridade é um time competitivo para o ano de 2021. Se a gente corta a carne em outro lugar, é para não cortar no departamento de futebol, no elenco, na folha dos jogadores, porque é ali que a gente vai dar o retorno pro torcedor que quer exatamente títulos, vitórias e tudo mais. Ele me explicou que o departamento de futebol, é claro, tem um orçamento um pouco enxuto para investir, mas tem um raio de investimento. E aí cabe ao Paulo Brax, ao David Bandeira, encontrar soluções. O Inter procura atacantes de lado. Já falei sobre o freio que o Inter teve ao longo dos últimos dias, também por soluções encontradas pelo Diego Aguirre para fazer essa contratação, mas o Giovani Zanardo garante que há dinheiro para contratar, há dinheiro para o departamento de futebol poder investir. É claro que não dá para investir 10 milhões de reais num jogador, mas dentro da realidade financeira do clube, o Inter pode sim fazer alguns movimentos de mercado e a gente aguarda isso ao longo das próximas semanas. Tá, gente? Não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações, dá o like. Hoje é um vídeo um pouco complexo, um pouco chato, assunto financeiro, demissões, mas é importante para você, torcedor colorado, ficar atento sobre o que acontece dentro do clube. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui do Adulto. Beijo!